Oi, gente, eu sou o Wellington Salles e é uma honra recebê-los aqui no meu canal. Antes de começar essa mensagem, eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e familiares e desejo que Deus fale com você e te abençoe poderosamente. Fale. Eu quero, nesse primeiro momento, louvar ao Senhor por esta riquíssima oportunidade de estar entre vós, com esse propósito santo de servir a Deus, glorificá-lo na beleza da sua santidade e, muito especialmente, trazer-lhes também uma reflexão a respeito da palavra de Deus nesse momento tão especial de festividade realizada pela AD São Luís Gonzaga. O presidente a quem eu quero fazer menção, pastor Gerson Filho, obrigado. E no nome do pastor Gerson quero cumprimentar a todos os obreiros, que o Senhor os abençoe muito poderosamente, e também a toda a coordenação dos adolescentes. O Senhor seja engrandecido e, por sua disposição bondosa, continue a abençoá-los poderosamente. Antes de fazer menção da palavra de Deus, eu gostaria de, com muita modéstia, com muita sensibilidade, fazer a apresentação de um material meu, de minha autoria, que é o livro Abordagem Literária da Bíblia, uma perspectiva de leitura e ensino. Esse livro aborda a característica artístico-literária da palavra de Deus, o que não diminui a sua importância espiritual, mas muito pelo contrário, enfatiza, protagoniza. Deus escolheu se revelar de maneira especial e se revelar na linguagem humana, e essa linguagem, como todos sabem, tem alguns gêneros, tem alguns tipos, e na Bíblia nós encontramos gêneros e tipos textuais artísticos profundamente reveladores da vontade e do caráter de Deus. O problema é que muitas vezes nós acabamos, por ausência de conhecimento, talvez por negligenciar essa característica. Esse livro lhe ajuda a ter uma visão mais ampla da palavra de Deus, como também a todos os professores e pregadores ter também a possibilidade de apresentar isso aos seus alunos, como também construir ferramentas didáticas também capazes de apresentar, de protagonizar a Bíblia com esta característica. O livro inicialmente era vendido de R$30, eu quero vender essa noite de 20, meus irmãos, por gentileza me ajudem, e modéstia à parte, eu acredito muito que ele pode contribuir com a sua visão e com o seu relacionamento com a palavra de Deus. Amém? Eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 33, até o versículo de número 36, e o capítulo de número 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. Nós faremos duas leituras, duas referências bíblicas diferentes. A primeira delas é Romanos, capítulo 11, versículo de número 33 até o versículo de número 36. A outra é Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. Eu espero nessa oportunidade você encontrar, para que possamos ao menos conhecer o texto bíblico, o qual será base para a nossa reflexão a partir de agora. Romanos 11 e Romanos 12. Os irmãos que encontraram gentilmente podem dizer amém. Leamos a palavra de Deus, ela diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado?
porque dele, e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória ao Senhor. Com base nestes versículos bíblicos, que correspondem à constituição, à construção do capítulo de número 11 e o capítulo de número 12 da carta que Paulo escreve à igreja que estava servindo a Deus na cidade de Roma, eu quero compartilhar com os meus irmãos uma reflexão com o seguinte tema: o culto de Romanos 12, um convite desafiador para quem tem coragem. Quem está me ouvindo muito bem, por bondade, diga amém. O culto de Romanos 12, um convite desafiador para quem tem coragem. Todos os leitores, os mais atentos e também os menos atentos, certamente, pela velocidade do dia e do tempo, perceberão que uma característica muito clara, muito fácil, portanto, de ser observada, no capítulo de número 12, no versículo especificamente de número 1, há um convite do apóstolo Paulo para um culto, convite do apóstolo Paulo para uma oferta, convite do apóstolo para apresentar a Deus, certamente, uma oferta desafiadora. E todos aqueles que ouviram o convite, certamente também se sentiram desafiados, recobraram coragem para obedecê-lo. Antes de analisarmos, por assim dizer, características relacionadas a este convite para os corajosos do culto de Romanos 12, é importante considerar que o que está posto no capítulo de número 12 não configura uma novidade, não configura um novo tema, não configura uma ruptura com aquilo que já havia sido dito no capítulo de número 11. Exatamente por isso que na oportunidade de hoje nós lemos ao menos os últimos versículos do capítulo de número 11, porque sem lê-lo nós teríamos dificuldade de compreender o que inicialmente se propõe no capítulo de número 12. Até porque o capítulo de número 12, especialmente o versículo de número 1, começa com o que na língua portuguesa nós chamamos de conjunção conclusiva. Portanto, pois, logo. Isto significa dizer que o escritor, quando começa o capítulo de número 12, usando esta ferramenta linguística, por assim dizer, ele defende a ideia de que aquilo que ele vai dizer está em alguma medida profundamente relacionado àquilo que ele já disse. É por isso, senhoras e senhores, que nós não podemos voltar os nossos olhos, gastar o nosso tempo, dedicar-nos ao que está posto no capítulo de número 12, sem ao menos darmos uma passada de olhos no que se expõe no capítulo de número 11. E exatamente por isso que nós precisamos considerar algumas coisas que se apresentam, não apenas no capítulo 11, mas se apresentam em relação ao capítulo 11, no capítulo de número 12. Em primeiro lugar, nós poderíamos destacar em linhas gerais que o capítulo de número 11 é uma exposição teológica. Isto significa dizer que o apóstolo Paulo apresentou
em boa parte deste capítulo como Deus conduziu, como Deus conduz e como Deus conduzirá o plano da salvação. O capítulo de número 11 é profundamente salvador, soteriológico. O apóstolo Paulo apresenta aos seus leitores imediatos e pós-leitores uma dinâmica sábia, uma dinâmica em certa medida até complexa, do plano salvador de Deus para Israel e do plano salvador de Deus para os gentios. Então, o capítulo de número 11 pode ser considerado como, em primeiro lugar, uma exposição teológica, especialmente referente à salvação. Em segundo lugar, o capítulo de número 11 também pode ser considerado como uma exposição devocional. Isso significa dizer que depois do apóstolo Paulo ter apresentado a dinâmica sábia, soberana de Deus, em administrar a salvação de Israel e a rejeição da oferta, a salvação para os gentios que não estavam inicialmente na videira, e preparar a salvação de Israel para o fim, ele se constrange, por assim dizer, ele reconhece que esta manifestação excelente, sobremaneira da sabedoria de Deus, não pode ficar na prateleira, e todos aqueles que a observam, silentes, calados, silenciosos, diante desta exposição da sabedoria e da soberania de Deus, há o momento de louvor a tudo o que no plano salvador de Deus se manifestou dele mesmo. Versículo de número 33, versículo de número 34, 35 e 36, é um apóstolo Paulo poeta, cantor, adorador. Ele adora a Deus pela grandeza inescrutável da sua sabedoria. Ele adora a Deus pela grandeza gloriosamente incompreensível da sua sabedoria e soberania. No capítulo de número 12, nós encontramos outra característica que, em linhas gerais, o define. Se o capítulo de número 11 pode ser considerado uma exposição teológica, como também considerado uma exposição adoradora, devocional, o capítulo de número 12 é uma exposição prática. O apóstolo Paulo, senhoras e senhores, em outras palavras, no capítulo 12, quer dizer mais ou menos assim: depois de eu ter dito para vocês verdades teológicas, conceitos da salvação, agora é hora de aprender a viver sobre aquilo que vocês ouviram e aquilo que vocês aprenderam. Isso aí é uma característica dos apóstolos, especialmente definidora do ministério do apóstolo Paulo. Todas as cartas do apóstolo em que ele se compromete a apresentar conceitos teológicos, logo após ter findado a exposição, ele apresenta a necessidade de viver segundo aquilo que se aprendeu. Portanto, o apóstolo Paulo é alguém que compreende a necessidade de conhecimento e prática, de conhecimento e andar com Deus, de conhecimento e vida. E o capítulo de número 12 se apresentará como uma espécie de manual de como se deve viver
à luz daquilo que se aprendeu de Deus. Não parando por aí, ainda, meus queridos, refletindo sobre o capítulo de número 11, refletindo logicamente a respeito da relação do capítulo de número 11 com o capítulo de número 12, é importante lembrar que o apóstolo se preocupa em enfatizar a pessoa de Deus no capítulo. O capítulo de número 11 é o capítulo do protagonismo de um personagem só, o Deus da salvação. Quem é Deus no capítulo de número 11? Ele é bondoso, versículo de número 22. Quem é Deus no capítulo de número 11? Benigno, versículo de número 22. Quem é Deus no capítulo de número 11? Poderoso, versículo de número 23. Quem é Deus no capítulo de número 11? Misericordioso, aleluia. O Deus da salvação do capítulo 11 tem bondade. O Deus da salvação do capítulo 11 é bom. O Deus da salvação do capítulo 11 é poderoso. E o Deus da salvação do capítulo 11 é misericordioso. Aleluia. Depois de protagonizar essas características do caráter de Deus no capítulo 11, o apóstolo Paulo parte para outro propósito no mesmo capítulo. Qual é, irmão Wellington? Ele quer que saibamos o que Deus faz no capítulo 11, porque o Deus da salvação no capítulo 11 não é apenas o Deus que é. O Deus da salvação no capítulo 11 é o Deus que faz. Aleluia. O Deus da salvação do capítulo 11 não é apenas um Deus rodeado de conceitos admiravelmente excelentes, mas sem ação. O Deus do capítulo 11 é poderosamente excelente, porque mas também ele manifesta na terra dos viventes todas as suas maravilhosíssimas obras, porque ele faz. Levante a sua mão direita ou a sua mão esquerda para o céu por alguns segundos e dê glória a Deus, porque ele é, aleluia. Mas também dê glória a Deus bem forte, bem alto, porque ele faz. Quantos podem dar glória a quem tem glória? Dá aleluia quem tem aleluia, por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Deus faz. Oh glória! Deus capítulo 11 é, o Deus do capítulo 11 faz. Irmão Wellington, o que é que Deus faz no capítulo de número 11? Primeiro, ele não rejeita quem procura a salvação ou quem precisa de salvação. Versículo de número 2, o apóstolo Paulo diz assim: Deus não rejeitou o seu povo. Segunda coisa que o Deus da salvação faz no capítulo de número 11 é que ele preserva os remanescentes fiéis. Versículo de número 4, o apóstolo Paulo lembra a ocasião em que Elias estava aparentemente solitário, e por causa disso, entendendo que toda a sua luta, todo o seu trabalho foi em vão, porque apenas ele teve coragem de fazer, e o resultado foi frustrante. Deus disse para Elias: Elias, ainda tem 7.000 que eu reservei, que não se prostraram diante de Baal. Saber como eles estavam sobrevivendo, eu não sei. Saber onde eles estavam guardados, eu não sei. Saber como viviam a perseguição, não sei. Só sei que Deus preserva e Deus reserva os remanescentes fiéis.
Deus cuida, Deus provê, Deus ajuda, Deus esconde para um tempo específico. E quando o tempo de Deus chegar, Deus vai começar a tirar dos esconderijos, Deus vai começar a tirar dos lugares escondidos, Deus vai começar a tirar das cavernas, Deus vai começar a tirar de onde ninguém via a possibilidade de alguém estar, porque Deus esconde, preserva, reserva os remanescentes. Aleluia! Reservou para mim 7.000 varões. O Deus do capítulo 11 é o Deus que preserva remanescentes. O Deus da salvação, do capítulo de número 11, é aquele que faz o milagre da misericórdia. Versículo de número 17, está escrito: sendo tu zambujeiro, fortes enxertados na oliveira, jambuzeiro, a oliveira brava, que não podia logicamente ser enxertada numa oliveira frutífera. A oliveira é Israel, de onde vem a salvação. Deus pegou o zambujeiro, que não podia ser enxertado na fonte da salvação, e enxertou lá, porque o Deus do capítulo 11 é aquele que faz o milagre da misericórdia. Tudo aquilo que alguém imagina impossível, para o Deus da salvação, Ele faz quando Ele quer salvar. Aleluia! É impossível sair daí, é impossível largar isso, é impossível mudar, mas o Deus da salvação do capítulo 11, Ele faz milagres de misericórdia. Eu fui alvo de um milagre de misericórdia. Aleluia. Quantos foram alvos de um milagre de misericórdia? Aleluia. Eu sou alvo de um milagre de misericórdia. Quem mais é alvo de um milagre de misericórdia? Aleluia. Glória a Deus. Deus faz milagres de misericórdia. O Deus da salvação, do capítulo de número 11 da carta de Paulo aos Romanos, é aquele que sustenta quem tem fé. Versículo de número 20: tu estás em pé pela fé. Se está em pé pela fé, quem te sustenta não são os teus pés, quem te sustenta é o Deus da salvação. Aleluia, que fez o milagre da misericórdia e mantém de pé debaixo da sua mão poderosa. Aleluia. O Deus do capítulo de número 11 é aquele que promete salvação aos perdidos. Versículo de número 26, a palavra de Deus diz assim: todo Israel será salvo. E por fim, o Deus do capítulo de número 11 é aquele que trabalha, age, faz com base na sua misericórdia. Ele usa de misericórdia com quem ele deseja usar de misericórdia. Glória a Deus. Percebam, senhoras e senhores, que o capítulo de número 11 parece estar permeado de razões abundantes para a adoração. É o capítulo de número 11 que diz quem Deus é. É o capítulo de número 11 que diz o que Deus faz. A adoração bíblica se estabelece sobre esses dois pressupostos. Não é apenas sobre um, porque tem alguém por aí dizendo: eu não adoro por aquilo que Deus faz, mas eu adoro por aquilo que Ele é. Não é adoração bíblica. A adoração bíblica se baseia em dois fatores indispensáveis. Eu adoro por tudo aquilo que Ele é, mas eu também adoro por tudo aquilo que Ele faz. Aleluia. Ele é e eu dou glória a Deus. E quando Ele faz, Ele manifesta quem Ele é, e eu dou glória a Deus. Aleluia. A adoração bíblica possui este fundamento. A adoração bíblica possui esta base.
E este fundamento e esta base está posta, está revelada no capítulo de número 11. O apóstolo Paulo diz quem Deus é, e o apóstolo Paulo diz o que Deus faz. Para mim, é impossível olhar para o capítulo de número 11, especialmente a partir do versículo 33, até o versículo de número 36, e não encontrar razões, motivos para adorar. Capítulo de número 11 é o capítulo da salvação, mas o capítulo de número 11 é o capítulo também da adoração. Mas, irmão Hélito, em que se baseia, em que se fundamenta o louvor do capítulo de número 11? Em que se baseia, em que se fundamenta a adoração do capítulo de número 11? O apóstolo Paulo, senhoras e senhores, deixará claro em que se baseia, em que se fundamenta a adoração do capítulo de número 11. Primeira realidade em que se fundamenta a adoração do capítulo de número 11 é no conhecimento da realidade divina. E a realidade divina é caracterizada primeiro pelo reconhecimento do que Deus é. Deus é ricamente sábio e conhecedor, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como também do conhecimento. Deus é riquíssimo em sabedoria e em conhecimento. Glória a Ele para sempre. Em que se baseia a adoração do capítulo de número 11? No reconhecimento do que Deus faz, como inescrutáveis são os seus caminhos. Outras versões dizem assim: é impossível conhecer os métodos de trabalhar de Deus. Glória a Deus, porque o Deus que age, o Deus que faz, o Deus que realiza no capítulo 11, não pode ser sondado, não pode ser reconhecido. Seu método não se aprende em nenhum lugar, porque ninguém conhece. O Deus do capítulo de número 11 é ricamente sábio e conhecedor, e quando Ele decide fazer alguma coisa, assusta, surpreende, amedronta, espanta, porque o trabalhar de Deus não é o meu, o trabalhar de Deus não está no meu plano, o trabalhar de Deus não está conforme o método que eu estabeleci. O trabalhar de Deus é maior, é melhor, é mais alto, é mais sublime. Eu posso até não entender, mas eu recebo o que Ele faz. Eu posso até não saber escrever o que Ele faz, mas eu recebo o que Ele opera. Aleluia! Tem alguém por aí tentando compreender para viver. Tem alguém por aí tentando analisar para receber. Tem alguém por aí dizendo: não, Deus tem que trabalhar por aqui, por esses caminhos. O meu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus do capítulo de número 11, o Deus do capítulo de número 12, trabalha, mas trabalha com métodos dele, nos caminhos dele, no molde dele, na forma dele, no plano dele, no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua alma nesta noite. Levante a sua mão direita ou a sua mão esquerda para os céus. Alabanda é fácil. Não se espante se você não conhecer como Deus vai fazer. Não se espante se você não saber explicar como Deus vai fazer. Não se espante se você não souber dizer como Deus fez. Ele vai fazer, 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 Ele vai fazer. Deus não fará para ser analisado, Deus fará para ser glorifique. Se eu fosse você, eu dava glória. Se eu fosse você, eu dava aleluia. Se eu fosse você, eu recebia o que de Deus desce. Oh glória, oh glória.
Em terceiro lugar, a realidade divina da adoração do capítulo 11 se estabelece no reconhecimento do que Deus tem. Versículo de número 36: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, e o culto para aquele que tem todas as coisas não acaba. Glória a ele para sempre, eternamente. Amém. Aleluia. Eu gostaria que você desse glória. Se você tem glória para dar, se você tem alguns segundos de aleluia para dar, dê, porque Deus porque Deus trabalha ricamente, porque Deus trabalha irreconhecível no seu método, porque Deus trabalha, aleluia, sem ser analisado, e Deus tem, tudo é dele, para a glória dele. Aleluia. Em segundo lugar, em que se baseia a adoração do capítulo de número 11, no reconhecimento das impossibilidades humanas. Primeira impossibilidade do capítulo de número 11 é esta: é impossível conhecer as decisões e os métodos de Deus. Como insondáveis são os teus caminhos, como inescrutáveis são as suas decisões. Adora a Deus, mas adora reconhecendo que quem sabe fazer não é você, quem sabe fazer é Ele. Adore a Deus, mas adore a Deus reconhecendo que é impossível você conhecer como, mas adore a Deus reconhecendo que vai acontecer. Adore a Deus reconhecendo que é impossível você saber quando, quem Deus vai usar, qual a porta vai se abrir, mas adore reconhecendo que Ele vai fazer, que a porta vai se abrir, que Ele vai operar, não se sabe como. Aleluia. A segunda impossibilidade humana é esta: é impossível conhecer seus pensamentos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Aleluia. A terceira impossibilidade é esta: é impossível saber muito a ponto de dar conselhos para Deus. Quem foi o seu conselheiro? Deus é plenamente sábio. Não há nível algum de sabedoria capaz de elevar o homem ao patamar de conselheiro de Deus. Deus não precisa de conselheiro. Deus age de maneira soberana, sem pedir conselho para ninguém. Glória a Deus. A quarta impossibilidade é que é impossível que Deus precise de alguém que possa lhe dar alguma coisa. Quem lhe deu primeiro a Ele, para que Ele seja obrigado a recompensar. Aleluia. E o apóstolo Paulo termina dizendo: é impossível porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nessa noite a palavra nos convida a reconhecer a grandeza do que Deus é, do que Deus faz, o que Deus tem e as impossibilidades do meu ser. Aleluia. Quando nós nos lançarmos no culto reconhecendo que não somos, é Deus que é, não fazemos, é Deus que faz, não temos, é Deus que tem. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, e Ele vai fazer o que a gente não sabe ainda. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Deus vai fazer o que você nem ainda sabe, e você não saberá como, mas olhe para ele e diga: vai acontecer. Receba a autoridade de Deus para dizer para alguém: vai acontecer. Receba a autoridade de Deus para dizer, cheio do Espírito: vai acontecer. Receba a autoridade para dizer: tomado de Deus, vai acontecer. Aleluia. Receba a autoridade de Deus para dizer, inspirado como um profeta: vai acontecer. Oh glória. Deus é, Deus faz,
Deus tem. Eu não conheço suas decisões e o seu trabalhar, eu não conheço os seus pensamentos, eu não conheço Ele a ponto de dar conselhos, eu não conheço, aleluia, alguém que possa dar alguma coisa que falte em Deus. Eu só sei da glória, eu só sei da aleluia, eu só sei abaixar, diminuir, para que quem faz e quem tem apareça, seja o destaque, seja o protagonista, seja Ele a glória. Senhoras e senhores, é nessa ideia, é nesse sentimento de louvor, é nesse ambiente de adoração, em que Paulo, de maneira até exaustiva, diz quem Deus é, diz o que Deus faz, diz o que Deus tem, diz das nossas impossibilidades para protagonizar a grandeza de Deus. É que ele chega no capítulo de número 12 dizendo: por causa disso, portanto. E o capítulo de número 12 é um convite para adorar ao Deus que é, ao Deus que faz e ao Deus que tem. Capítulo de número 12 é um convite para aqueles que não conhecem as decisões e os métodos de Deus, para aqueles que não conhecem os seus pensamentos, para aqueles que não têm condições de dar conselhos para Deus, para aqueles que não podem dar nada que Deus precise ou sinta falta, para adorarem ao Senhor, mas não adorarem com um hino, adorarem com o corpo, adorarem plenamente, se colocarem em cima do altar como um cordeiro, mas um cordeiro vivo, que vai ser queimado pelo fogo do holocausto, mas vai sair andando, que vai ser queimado pelo fogo de Deus, mas vai sair pregando, que vai ser queimado pelo fogo de Deus, mas vai sair profetizando, que vai ser queimado pelo fogo de Deus, mas vai sair falando em outras línguas. Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O sacrifício não é morto, o sacrifício não fica parado em cima do altar, o sacrifício é vivo. O convite do apóstolo Paulo é para nós nos reconhecermos como sacrifício da antiga aliança, como cordeiros, mas ninguém vai pegar na nossa mão, ninguém vai botar o cabresto, ninguém vai amarrar a corda no pescoço e vai dizer assim: agora você será um sacrifício. O sacrifício é vivo. Sou eu que vou levantar de manhã e vou dizer: hoje eu vou me entregar no altar. Aleluia. Sou eu que vou acordar de manhã e vou olhar no espelho e dizer: hoje eu vou me lançar no altar. Sou eu que estou me arrumando para vir para o congresso e dizendo para mim mesmo: hoje eu vou no culto na Assembleia de Deus em São Luís Gonzaga e vou me lançar no altar, até que o fogo de Deus me queime, até que o fogo de Deus me inflame, até que o fogo de Deus me tome, até que o fogo de Deus, aleluia. Quantos têm coragem de se lançar no altar nesta noite? Aleluia. Há um chamado divino para os corajosos aqui, há um chamado divino para quem tem coragem aqui. Aleluia. Nessa noite o Senhor te convida: se joga no altar até que o fogo desça. Nessa noite o Senhor diz aos teus ouvidos e ao teu coração: vem, eu te espero no altar, se joga nele. Se uma coisa você tem certeza: o fogo vai te queimar, o fogo vai te pegar, o fogo vai te inflamar. Eu vou morrer, não vai morrer. Você vai levantar do altar profeta, você vai levantar do altar pregador, você vai levantar do altar homem de Deus, você vai levantar do altar mulher de Deus,
Levante a sua mão para receber isso. Você vai levantar do altar falando línguas estranhas. Você vai levantar do altar batizado com o Espírito Santo. Você vai levantar do altar sarado na alma. Você vai levantar do altar para tomar a cidade de São Luís Gonzaga pelo poder de Deus. Mas escuta o convite. Aleluia. O Espírito chama alguém nesta noite. O Espírito convida algum adolescente nessa noite. O Espírito convida algum jovem nessa noite. O Espírito convida alguém. Tenha coragem. Tenha coragem. Se lança, se joga. Uma coisa é verdade. Uma coisa é certeira: os céus serão abertos sobre o altar. A glória que queima a oferta vai descer. A Shekinah de Deus vai encobrir o cordeiro. Aleluia! E você nunca mais será o mesmo. Aleluia! O que Deus vai fazer será tão poderoso que não vai mais dar para caber em qualquer lugar. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis, mas transformai-vos pelo que Deus está fazendo na sua mente. Se coloque de pé nesta noite dando glória, se você pode dar glória. Se coloque de pé nesta noite dando aleluia, se você pode dar aleluia. Há um convite solene, sagrado do Espírito Santo, pela voz do apóstolo Paulo, dizendo: pelo amor de Deus, meus irmãos, venham. E se tem uma coisa que eu convido vocês a fazerem, é se jogarem no altar. Eu quero convidar esses adolescentes, mas só se você tiver coragem de se jogar nessa noite no altar de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer daqui para frente. Eu não sei o que Deus vai trabalhar e como Deus vai fazer daqui para frente. Senhoras e senhores, eu não sei qual o rumo. Se Deus encontrar um coração corajoso hoje aqui, a vida vai tomar. Mas eu creio que o fogo de Deus, aleluia, a chama do alto que desce e queima, vai descer sobre este altar nessa noite. E as coisas jamais serão as mesmas. Você não vai caber na forma, você não vai caber mais naquele lugar, porque o que Deus vai fazer e vai te entregar é tão grande que você vai crescer. Aleluia! Quantos além dos adolescentes querem se lançar no altar? Vem aqui à frente. Eu sinto a autoridade de Deus para te convidar aqui à frente. Se você quer vir jovem, vem aqui à frente. Se você quer vir senhor, senhora, o Espírito de Deus está aqui nessa noite. Oh glória, aleluia. O apóstolo Paulo convida, diz: eu suplico a vocês, meus irmãos. O apóstolo Paulo dá a razão, porque eu quero que vocês se joguem no altar, é pelo que Deus já fez por vocês, pelas misericórdias de Deus. Uma versão diz assim: por tudo o que Deus fez na vida de vocês. Outra versão diz assim: pelas grandes coisas que Deus operou na vida de vocês. Feche os seus olhos por alguns segundos. Calabante, ofácia. Lembre do que Deus fez até aqui. Dá para lembrar? Dá para lembrar, como diz a canção, quando você estava por um fio para desistir? Dá para lembrar quando você esteve na UTI? Dá para lembrar quando aquele carro quase te mata? Dá para lembrar quando alguém disse ao fim? Dá para lembrar quando alguém olhou para a tua cara e disse: você não é nada e nem será? Dá para lembrar o que Deus fez na tua trajetória até aqui? Dá para lembrar como Deus te guardou nas madrugadas? Dá para lembrar como Deus curou a tua alma quando você pensou que ia morrer?
Calapancho, que pan de réu e fácia. Dá para lembrar daquele dia em que te humilharam, mas Deus te guardou. Dá para lembrar daquele dia que você chegou aqui desesperado e desesperada, mas Deus usou o profeta e disse: não, eu te amo, eu te guardo, eu cuido de você. Escute o chamado do Espírito que diz: vem, te joga no altar, mas vem lembrando do que eu fiz, vem lembrando do livramento, vem lembrando da porta aberta, vem lembrando da cura, vem lembrando que eu fui teu amigo. Há uma presença. Aleluia. Deus vai te queimar nessa noite. Enquanto você lembra, o Espírito te toca. Enquanto você lembra, o Espírito te desperta. Enquanto você lembra, o Espírito te enche. Levante as suas mãos. Aleluia. Cadê o cantor Calebre para cantar aqui? Levante as suas mãos. Lembra quando estava por o fim? Levante as suas mãos e receba o Espírito que te toca. Lembra, 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 lembra. Oh glória. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Segure na mão de alguém que está do seu lado. Aleluia. Essa é a noite do chamado, pastor. Essa é a noite da memória. Essa é a noite que Deus entra no teu coração. Essa é a noite que Deus trata com a tua alma. Aleluia. Tem dias Glória. que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Oh, glória. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Lembra. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: Lembra, João. não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento. Olha a chama de Deus te tocando. A razão pra ter chegado até aqui. Olha a chama de Deus enchendo a tua alma. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te Escute. dizer. Ele te trouxe aqui pra você jogar no altar. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem pra que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Seja tocado agora no nome de Jesus. Seja tomado pela chama que desce do céu sobre o altar hoje aqui. Aleluia. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento. A razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória. É Ele quem conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Escuta. E lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, mesmo assim você tentou mais uma vez.
Receba adoração. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Tua vida tomará rumos novos pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem pra que chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. E quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. É a mão, 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 é a mão. É a mão que te leva, que te sustenta, que te toca, que te toca. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Olhe pra cá. Olhe pra mim por alguns segundos. Você veio aqui à frente se jogar no altar como oferta. Eu quero te dizer o que o apóstolo Paulo disse no versículo de número 1. O culto começa, mas o culto não acaba, porque a oferta é viva. O culto pode acabar às 9, mas você se jogou no altar, vai continuar na rua, vai continuar no trabalho, vai continuar na escola, vai continuar lá, vai continuar aqui. O culto começou, mas não vai acabar não, porque a oferta não é morta. A oferta não morreu aqui, a oferta anda, a oferta canta, a oferta sente, a oferta trabalha, a oferta, aleluia, estuda. O culto vai por aí, a adoração vai andando, a adoração vai caminhando pelas ruas de São Luís Gonzaga. O culto começou, mas não termina. Segunda coisa que eu quero dizer para você. Você veio aqui à frente e te lançou no altar. Mais uma notícia do apóstolo Paulo: o culto vai te separar de gente e de lugares, porque a oferta é santa. Desanimado, a oferta vai te consagrar, a oferta vai te separar. Não fique triste se amigos te deixarem, se lugares te desprezarem. O culto vai te separar, o culto vai te levar para o lugar da santidade. Sabe o que está fazendo? Oh, glória! Mesmo que seja difícil, não pare, Jesus lhe está vendo. Ele colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Anda, canta, volte prega. para o mar alto. Profetiza, no lugar ora. da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, Deus vai te honrar. Escute o que eu vou dizer. A gente vai continuar cantando. Por fim, você veio aqui na frente e se jogou no altar. O culto não acaba, porque a oferta é viva. O culto vai te separar de algumas pessoas, de alguns lugares, porque a oferta é santa. Mas o culto vai te aproximar. E você não vai conhecer a vontade de longe, você vai experimentar qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus. Levante a sua mão nessa noite, aleluia. O culto vai te separar, o culto não acaba, mas o culto vai te levar para a presença. O culto vai te levar para perto. Você vai viver a partir de hoje experiências poderosas com a vontade soberana e inexplicável de Deus. Aleluia! Glória! Espírito do Senhor. Tá chorando porque
Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais Ele te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, Deus vai te abençoar. Não chore, quem cuida de você não levanta a mão para dar glória, levanta a mão para receber. Levanta a mão para ser tocado pelo fogo de Deus. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu quero orar agora. Segure na mão do irmão que está do seu lado. Oh, glória. Espírito do Senhor, Tu estás nesta casa. Tua presença é forte. Tua presença toca nesses corações. Corações de jovens, de adolescentes, senhoras e senhores. Eles vieram aqui como sacrifícios, como ofertas. Eles entenderam e atenderam a chamada corajosa. O culto de hoje nunca mais vai terminar. O culto de hoje vai separar, vai consagrar, vai santificar. O Senhor vai levar eles para lugares maiores. O que o Senhor vai entregar nas mãos é grande, que eles não vão caber em certos lugares. Não dá para moldar, não tem forma que caiba. A glória, a glória. Oh, glória. O Senhor está tocando nas mentes aqui. O que o Senhor está entregando para mentes e corações aqui é grande, que não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mas o culto vai conduzir gente para experimentar o novo de Deus. Presença de Deus, o pensamento, a vontade, eu posso até não explicar, mas eu vou experimentar. Você pode até não entender, mas Deus vai conduzir você para experimentar. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu termino essa oração pedindo: Deus, queima esta oferta agora. Toca com fogo agora. Incendeia agora. Esse cordeiro, esta oferta não vai ficar morta sobre o altar. Em nome de Jesus, tu levantarás como pregador em São Luís Gonzaga. Tu levantarás como profeta em Luís Gonzaga, em AD São Luís Gonzaga. Tu levantarás como alguém cheio, como alguém cheio. Em nome de Jesus. Aleluia. Canta, Caleb, louva a Deus. Volte para o seu lugar dando glória. Quem cuida de você não dorme. Volte para o seu lugar adorando.